nome não importa, e por mais que eu tenha 25 anos, sinto que envelheci décadas nos últimos meses. Não desejo me identificar por nenhum motivo. Já estou lidando com demônios demais para adicionar mais peso ao meu fardo. O motivo de eu estar enviando este relato é porque minha alma grita por libertação. Sou tão afundado em medo e depressão que a minha saúde deteriora a cada dia. Perdi 32 quilos nos últimos 4 meses. Cada grama arrancada de mim é como se fosse um pedaço da minha sanidade. Hoje, além de compartilhar esse desabafo, quero alertar a todos sobre algo que jamais imaginei existir. Algo que está debaixo de nossos olhos, escondido, mas operando no amango do nosso país. Amango. Gente, eu não pesquisei o que é essa palavra, mas eu acredito que seja tipo as escondidas, né? Então, voltando aqui. Tudo começou no ano de 2024, especificamente no mês de junho. Hoje estamos em janeiro de 2025 e ainda assim cada detalhe do que vivi parece ter acontecido ontem. Então, ele escreveu esse relato aqui em janeiro de 2025. Sempre fui fascinado por religião e espiritualidade. Cresci em um lar evangélico, mas ao atingir certa maturidade, decidi sair da igreja. Não por revolta, mas foi por uma busca de algo mais amplo. Continuo acreditando firmemente em Deus, mas também construí meus próprios mandamentos, fruto de um estudo mais aprofundado e racional da Bíblia. Mesmo assim, nunca me afastei do cristianismo. Minha curiosidade sempre me guiou a pesquisar outras religiões, não por querer segui-las, mas por admiração à diversidade de crenças, rituais e histórias. Sempre estudei de forma distante, por trás da tela do meu notebook. Jamais, em momento algum, senti vontade de frequentar outro culto. Hoje, amaldiçoo essa curiosidade que me levou a cruzar um limiar que nunca deveria ter sido ultrapassado. O evento desencadeador dessa tragédia pessoal foi um churrasco de família. Estávamos todos reunidos na casa da minha avó, meus pais, tios, primos e outros parentes. Minha prima Vitória, a qual eu tinha maior afinidade, trouxe uma amiga chamada Sheila. Ela era uma jovem de 23 anos, de aparência comum, mas com um sorriso cativante e modos educados. Entre conversas triviais, o tema acabou enveredando para a espiritualidade e religião. É claro que eu estava no meu elemento. Perguntei casualmente a Sheila qual era a sua religião. Foi então que ela mencionou algo que prefiro até não repetir, além do medo de represálias, mas porque sinto que as palavras carregam uma energia que pode invocar o que é obscuro. Naquele momento, algo em mim estremeceu. Eu já tinha pesquisado centenas de religião ao longo dos anos: hinduísmo, budaísmo, umbanda, candomblé, religiões africanas, doutrinas orientais e até mesmo seitas mais obscuras. Mas o que Sheila mencionou era algo completamente novo, um nome que nunca havia cruzado meu caminho. Perguntei mais sobre a religião, mas Sheila desconversou. Era evidente que ela não queria falar sobre o assunto. Aquilo me deixou intrigado, mas não o suficiente para insistir. O churrasco terminou e cada um seguiu para sua casa. Assim que entrei no meu quarto, corri para o computador. Pesquisei por horas sobre o nome que Sheila havia mencionado, mas quase não encontrei nada. Apenas um fórum no Reddit, onde um usuário questionava algo semelhante. A postagem estava sem respostas, o que apenas aumentou minha inquietação. Minha curiosidade começou a me corroer por dentro. Decidi pedir o número de Sheila para minha prima Vitória, sob o pretexto de que queria flertar com ela,
Na realidade, meu único objetivo era descobrir mais sobre aquela religião misteriosa. Quando Sheila respondeu à minha mensagem, iniciei uma conversa descontraída. Sou bom em persuadir as pessoas, e com ela não foi diferente. Depois de alguns dias, consegui convencê-la a sair comigo. Na noite marcada, levei Sheila a um barzinho acolhedor, onde bebemos e jantamos. Entre risadas e conversas sobre trivialidades, esperei o momento certo para tocar no assunto. A princípio ela hesitou, mas após algumas doses de álcool, sua língua se soltou. Se você quer tanto saber sobre minha religião, vou te levar lá um dia. Ela disse com um sorriso que parecia inocente, mas carregava algo que eu só identificaria depois como uma sombra de malícia. Mal sabia eu que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Chegando o dia da visita, ao chegar, o corredor era simples, mas a iluminação intensa parecia demais, como se estivesse tentando forçar a clareza, onde não havia espaço para dúvidas. Como assim? A luz fria e quase clínica parecia desprovida de acolhimento, criando uma sensação inquietante. No final do corredor, uma porta se abria para uma sala que à primeira vista parecia comum, mas havia algo de estranho no ar, algo que não consegui identificar imediatamente. O ambiente estava lotado, mas não de maneira caótica. Cerca de 30 pessoas estavam ali, todas posicionadas de forma ordenada, como se estivessem esperando por algo. Havia uma calma forçada no ambiente, como se todos estivessem em um estado de tranquilidade forçada, tentando convencer a si mesmos de que estavam no lugar certo. Sentamos em uma roda e o ritual começou. Um por um, os participantes se levantavam e se dirigiam ao centro da sala, onde um altar simples e quase insignificante se erguia. As ações que se seguiam eram meticulosas, quase automáticas. Cada pessoa molhava cuidadosamente as unhas das mãos e dos pés, depois a parte de trás das orelhas e finalmente uma mecha de cabelo. Era uma sequência de gestos que parecia sem sentido à primeira vista, mas havia algo profundamente simbólico na sua execução. As pessoas estavam ali profundamente concentradas e eu me vi imerso em uma atmosfera que, embora aparentemente inocente, estava começando a fazer meu instinto gritar. As pessoas ao meu redor tinham cabelos longos, com exceção de mim, que cortava o meu bem curto. A sensação de estar desconectado de algo maior começou a me consumir. A estranheza da situação ficou mais palpável. Mesmo assim, segui as instruções, molhei as unhas e os pés, mas omiti o cabelo. Algo dentro de mim pedia para não fazer todo aquele ritual. Eu não entendi o porquê, mas não podia deixar de sentir que havia algo a mais naquela cerimônia. Algo que escapava do meu entendimento. Depois do ritual, nos reunimos novamente na roda, todos vestidos com aventais verdes, como os dias folgueiro, o que tornava a cena ainda mais desconcertante. Cada um em um tom grave falava... Gente, isso aqui eu não sei se eu posso falar. Eu vou falar aqui. Aqui, eu sou grato a Monox. Eu acho que é Monox. Que aqui tá uma língua diferente, parece ser árabe, judeu, sei lá. Mas eu vou falar Monox, porque eu não sei, e se eu estiver falando errado, melhor ainda, porque vai o que significa isso aqui, né? Quando chegou a minha vez, um calafrio percorreu minha espinha. Não sabia exatamente porque estava dizendo aquelas palavras, mas parecia que não havia como voltar atrás. Falei sem saber, por pura inércia e burrice. Aquelas palavras soaram vazias e pesadas ao mesmo tempo,
como se carregasse um peso que eu não compreendia. Logo após, alguém acionou um dispositivo estranho, como se fosse um aquecedor bem sofisticado e eficiente. O ambiente, que já estava um pouco abafado, ficou insuportavelmente quente, como se estivéssemos dentro de um forno, mas sem um calor visível. O ar parecia denso, quase sólido. Todos na sala começaram a repetir a palavra monox, a cada repetição mais sufocante que a anterior. A temperatura era desconcertante. O calor parecia entrar em nossos ossos e a sensação de desconforto tornou-se um peso palpável. Só quando o dispositivo foi desligado é que o calor diminuiu, mas a atmosfera tensa permaneceu, como se o ar carregasse algo invisível que se arrastava, esperando por algo mais. Quando finalmente a cerimônia terminou, o ambiente se dissolveu na mesma calma forçada com que havia começado. Mas algo dentro de mim havia mudado. Não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que não estava no lugar certo. Que tudo ali era uma teia invisível que me envolvia lentamente. No entanto, a curiosidade me manteve preso. Fui embora sem entender completamente o que tinha acontecido, mas com a sensação desconfortável de que havia mais por trás daquele lugar do que eu poderia compreender. Sheila me perguntou o que eu tinha achado da experiência e, tentando parecer indiferente, disse: diferente, mas legal. Mas dentro de mim algo estava em frangalhos. Aquele culto, ou o que quer que fosse, começava a me parecer mais como uma sombra, algo que se aproximava lentamente. A cada semana, o mesmo ritual se repetia. E eu começava a perceber que ali, algo que eu não conseguia entender, mas que de alguma forma me atraía. E foi numa terça-feira de setembro, sim, foram 3 meses frequentando esse culto. Ao final de uma das sessões, o líder, com uma calma que beirava a frieza, nos revelou algo inesperado. No sábado seguinte, iríamos para o curral. Tá uma palavra aqui, gente, eu não sei se é a rapata que fala, mas aí tá entre aspas o curral. Ele disse que tudo estava preparado para... Eu não sei como pronuncia isso aqui não, gente. Mas tá entre parênteses sacrifício anual. Suas palavras estavam carregadas de um peso estranho, como se nós estivéssemos aproximando de algo inevitável, algo que no fundo eu já sabia, mas não queria admitir. Ele falou em uma língua que era ao mesmo tempo familiar e estranho, algo que meu cérebro não conseguia processar completamente. Hoje sei que a rapata, acho que é assim, gente, não sei como pronunciar, significa curral e a outra palavra aqui significa sacrifício. Mas naquela hora essas palavras me pareciam presságios, algo que estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia mais evitar, mas não sabia até onde isso me levaria. Eu, completamente perdido e sem saber do que se tratava aquilo, perguntei a Sheila o que realmente estava acontecendo. Ela, com a calma característica que eu começava a achar desconcertante, me explicou que uma vez por ano o grupo se reunia num sítio do culto para plantar a colheita do ano seguinte. A explicação, porém, não fez sentido algum para mim. Plantavam? O que queriam dizer com isso? A confusão só aumentava. Eu já estava em um estado de total incompreensão, mas de alguma forma essa explicação só fez o mistério crescer ainda mais. Em 3 meses ali, eu só tinha aprendido que esse Deus deles era uma divindade de prosperidade. E mais nada por isso da inércia no desconhecido. Mesmo com a total falta de entendimento, algo dentro de mim, talvez por estar já envolvido com o grupo,
e pela aproximação com Sheila, me fez tomar uma decisão impulsiva e olhando agora totalmente insensata. Eu iria. Não sabia o que me esperava, mas já estava profundamente imerso naquela dinâmica e a curiosidade tomou o controle. O dia da viagem chegou e logo notei algo estranho. 90% das pessoas ali tinham seus próprios carros, mas todos nós iríamos de ônibus fretado. Perguntei a Sheila e a um rapaz do grupo, e ambos me explicaram que todos deveriam viajar junto. Era um requisito do ritual. Segundo eles, todos deveriam ir e voltar juntos no dia da plantação. Algo não estava certo, mas já era tarde demais para questionar. Eu já estava ali, comprometido, então segui em frente. A viagem durou cerca de 4 horas. O lugar onde chegamos era grande, afastado e surpreendentemente bonito, mas havia algo na paisagem que parecia um cenário irreal. Já estava escurecendo por volta das 18 horas quando chegamos. Para minha surpresa, havia umas 150 pessoas lá. Nesse momento percebi que existiam outras células daquela religião, e isso só aumentou a minha sensação de que estava cada vez mais distante do que eu imaginava ser aquele grupo. Fizemos as devidas apresentações e trocamos cumprimentos formais, como se estivéssemos em um ritual de boas-vindas. O líder do meu grupo, um homem de aparência séria e reservada, me avisou que todos deveriam descansar, porque a plantação começaria à 1 da manhã. Quando eu estava indo para meu quarto, ele me chamou de canto. Com uma expressão quase fria, ele me disse: neste período em que esteve conosco, você foi um convidado. Se quiser se tornar parte da família, terá que plantar conosco. O que você prefere? Continuar sendo apenas um convidado ou se tornar da família? Aquelas palavras caíram sobre mim como uma sombra. Não sabia exatamente o que estava em jogo, mas parecia ser uma escolha importante. Eu, já tão imerso naquele ambiente, decidi aceitar, sem saber muito bem o que isso significava. Respondi com a única certeza que eu tinha: quero ser família. Ele me olhou, pareceu satisfeito com a minha resposta e explicou de uma forma sucinta: nossa família é formada por servos e nobres. Todos começam como servos e vão subindo na hierarquia conforme se elevam espiritualmente e conforme um nobre decide apadrinhá-los. Aquelas palavras ditas de forma tão fria e distante criaram uma sensação de distanciamento ainda maior entre o que eu imaginava ser a realidade daquele lugar e o que estava se revelando a mim. Então ele fez a pergunta final: você aceita ser servo? Eu, com uma curiosidade mórbida, que agora me parece um tanto insensata, apenas disse sim. Eu não tinha um real interesse naquele caminho espiritual. Eu só queria entender o que estava acontecendo ali, o que eles realmente faziam por trás das cortinas, já que as informações sobre o grupo eram tão vagas. A verdade era que, mais do que tudo, eu queria descobrir o que estava por trás de todo o mistério que envolvia aquele culto. Fomos dormir, e quando acordei, à 00:30, o cenário do sítio tinha se transformado de uma maneira estranha, mas ao mesmo tempo fascinante. O local estava todo decorado com tochas que iluminavam o ambiente de uma forma suave, criando uma atmosfera densa e pesada. Cabeças de touro estavam dispostas ao longo das paredes e mantos verdes estavam pendurados, dando um ar de solenidade ali ao ambiente. Não era um clima macabro, mas certamente havia algo inquietante na maneira como tudo estava organizado, algo que tornava o ambiente ao mesmo tempo estranho e paradoxalmente belo.
No centro do salão de festas do sítio, onde a plantação aconteceria, havia uma banheira vazia de madeira, um objeto que parecia deslocado, mas que fazia parte daquele cenário inusitado. O nosso líder nos orientou a nos trocar, e assim todos nós vestimos os famosos coletes verdes. Em seguida, fomos todos ao centro do salão, onde o líder master, o chefe daquele culto no Brasil, nos aguardava. Ele era um homem idoso, com cerca de uns 65 anos, de aparência imponente, porém frágil e desgastado, com cabelos grisalhos e um corpo pequeno e murcho. Ao redor de seu pescoço prendia um grande crânio de boi, como um colar macabro e simbólico. Gente, eu fiquei imaginando quando eu li. Imagina a pessoa, tipo, literalmente um crânio, né? Tipo, uma cabeça de boi ali, pendurada no pescoço. Loucura. A figura dele emanava uma autoridade estranha e silenciosa, algo que fazia todos à sua volta ficarem em um estado de reverência contida. Como era a minha primeira vez oficialmente como membro da família, eu só observaria o ritual e ajudaria de forma mínima, realizando favores simples para os outros servos como eu. E eu, sinceramente, estava grato por não participar. Não imaginava o que estava prestes a presenciar, mas tinha uma vaga ideia de que a experiência seria marcante, de alguma forma. O líder nos chamou para formar uma roda e começamos o ritual da mesma maneira que todas as terças-feiras, com a sequência de gestos já familiar, mas com um peso diferente, agora que eu estava totalmente imerso naquele contexto. Tudo parecia seguir o curso esperado, até que o líder começou a falar em um idioma estranho, incompreensível. Ele proferiu algumas palavras que soaram quase como um comando, e com uma voz autoritária ordenou ao seu servo: "Servo, vá buscar o meu gado." Ali, naquele momento, ficou claro a distinção de pessoas naquele local. Existiam dois tipos de pessoas, os nobres e os servos. Os nobres eram os que comandavam, os que guiavam, enquanto os servos, como eu, estavam ali para realmente servir e obedecer o seu nobre em qualquer situação, sem hesitar, como literalmente um escravo. Todos ali eram servos ou nobres. Cada nobre tinha o seu servo, ou melhor, seu escravo. O homem foi em direção à parte de trás do sítio, onde ficavam os currais e as hortas. E eu realmente pensei que ele voltaria com um boi para realizar algum tipo de sacrifício normal, como é comum em algumas religiões que matam animais como parte de seus rituais. No entanto, o que eu vi depois me deixou completamente estagnado, perplexo, como se o mundo ao meu redor tivesse deixado de fazer sentido. O que aconteceu ali foi algo que eu jamais havia presenciado em minha vida, nem mesmo com as minhas profundas pesquisas. Era uma cena que parecia tirada de um pesadelo, mas ao mesmo tempo estava acontecendo diante dos meus olhos, tão real quanto o ar que eu respirava. O jovem servo, com os olhos vazios ali de emoção, retornou ao local, desta vez trazendo consigo um homem de aparência repulsiva. Ele devia ter cerca de 45 anos, bem gordo, com cerca de uns 130 quilos. Aquela aberração tinha as duas pernas amputadas um pouco abaixo do joelho, de forma que existisse ali, abaixo do joelho, um resquício de canela para se drobar e dar um mínimo de apoio àquele ser. Sua pele era pálida e flácida, parecia envelhecer-lhe a alma. O cabelo ralo e calvo brilhava sobre a luz. Mas o que mais chamava a atenção era o seu corpo.
Era grotesco e disforme. Ele se arrastava pelo chão com a postura de um animal, no qual era a única postura que aquela anomalia conseguia se mover. Aquilo fazia um barulho abafado, como se não fosse mais humano, mas sim uma besta de 4 patas. Seu corpo era coberto por um emaranhado de pelos grossos e escuros, pingando um tipo de sebo. Aquilo tudo se espalhava descontroladamente por sua pele, tornando-o ainda mais monstruoso. A única peça de vestuário que ele usava era uma cueca de couro de boi, ajustada de forma bem apertada, extremamente apertada e repulsiva em torno de seus quadris, distorcendo sua carne flácida. A cueca parecia mais uma prisão do que uma peça de roupa, feita de um couro grosso e áspero, que lembrava a pele de um animal abatido, com os vincos e marcas de costuras que indicavam que o homem havia sido reduzido a uma mera imitação de um ser humano. O fedor de suor, couro e aquele sebo nojento enchia o ar e fazia o estômago revirar. Enquanto o homem se movia, sua respiração ofegante e irregular cortava o silêncio com um som de desesperada animalidade. Eu estava paralisado, incapaz de desviar o olhar daquela cena. Cada movimento, cada gesto dele me preenchia de uma repulsa indescritível, como se eu estivesse sendo forçado a assistir a algo que não deveria existir. O ar parecia espesso, saturado de uma energia densa e nojenta. Eu não sabia o que era mais perturbador, a cena em si, ou o fato de que eu não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizado pela terrível estranheza daquele ser. Aquele ser já imerso em uma sujeira nauseante parecia ser mais uma aberração do que um homem. Seu corpo estava coberto por uma camada de imundície espessa, como se tivesse sido abandonado no iodo por semanas. O que mais me horrorizava, porém, era o que estava em seu rosto, costurado de uma forma grotesca e bizarra. Uma boca e um nariz de boi haviam sido fixados em sua carne, como se ele fosse forçado a viver com essa monstruosidade enfiada em sua própria pele. As linhas da costura estavam marcadas com sangue seco e era possível ver as feridas profundas onde a agulha havia perfurado sua face, o que fazia com que o horror de sua aparência fosse ainda mais visceral. Aquele ser também não tinha dedos da mão. Foram todos amputados para que suas mãos se parecessem realmente com patas de animal. Mas aquilo não era algo profissional, distante disso. Parecia que um animal irracional provido de uma lâmina, linha e agulha tinha arrancado e costurado a mão sem os dedos daquele ser de forma grotesca e mais rústica possível, sem nenhuma delicadeza ou piedade daquilo. A carne em torno das costuras estava em um estado de decomposição visível, com pedaços de pele necrosada e inchada, onde o pus e o sangue se misturavam em uma secreção pegajosa e infectada. O cheiro era insuportável, uma mistura de carne podre e algo ainda mais fétido, algo que corroía minhas narinas com a intensidade de um ácido. Cada vez que meus pulmões se enchiam de ar, o cheiro insuportável parecia tomar conta de mim, queimando o interior da minha garganta e me fazendo quase vomitar. Era um fedor cadavérico, tão nauseante que fazia meu estômago se revirar em desespero. O rosto daquele ser parecia um cadáver em processo de putrefação, uma amálgama de carne em decomposição. Eu não sei o que significa essa palavra. Amálgama, não pesquisei. Então, uma amálgama de carne em decomposição.
Eu já não sabia mais o que estava diante de mim. Um homem, um animal ou um monstro criado pela própria perversão. Eu estava paralisado, os olhos fixos naquele ser de aparência irremediavelmente destruída, incapaz de desviar o olhar. Cada respiração que eu tomava parecia me afundar ainda mais naquela visão insuportável. O jovem servo, com a expressão impassível, conduzia aquele ser com uma corda apertada ao redor do pescoço, como se fosse um simples quadrúpede, sendo levado ao abate. Eu estava paralisado, incapaz de desviar o meu olhar. Tudo o que eu conseguia fazer era assistir aquela cena indescritível se desenrolar diante de mim, sem coragem para reagir. Sheila, ao meu lado, parecia ter se perdido em um transe profundo. Seus olhos estavam fixos, quase inexpressíveis. E ela mal piscava, como se estivesse presa em um estado de hipnose, incapaz de compreender ou reagir ao que acontecia. O servo, com um movimento mecânico, empurrou aquela besta grotesca para dentro da banheira de madeira, uma estrutura rústica e desgastada, como se fosse feita para acomodar algo, aquilo. O ser, sem um pingo de humanidade visível, não emitiu sequer um som. Não houve uma expressão de dor, de desconforto ou de qualquer outra emoção. Ele estava ali inerte, como um animal sem alma e sem vida. O mais perturbador era o silêncio absoluto que envolvia aquela cena. A coisa diante de mim era a visão mais estranha, mais incompreensível, mais horrível que os meus olhos já presenciaram. Após empurrar aquele ser para dentro da banheira, o senhor líder, o master, pegou uma navalha que estava repousada ao lado dele em um altar simples, de aparência quase rústica, mas ainda assim ritualística, colocado acima da banheira. Com um movimento calmo, ele abriu a própria boca, esticou a língua de uma forma grotesca e então fez um corte profundo, um golpe deliberado, não para arrancá-la, mas para fazer o sangue jorrar em abundância. O som do metal cortando a carne foi abafado, mas a visão do sangue começando a escorrer de sua língua foi um espetáculo horrível e inegável. Sem hesitar, o mesmo homem pegou a mesma navalha e, com uma precisão assustadora, fez um corte pequeno, mas profundo, no centro da cabeça do ser, ainda imerso na banheira. O sangue começou a jorrar vermelho escuro e espesso, como se a carne do monstro estivesse respondendo àquele ato de crueldade, com uma violência sanguinolenta. O som do sangue caindo na madeira ecoava no ar, e eu estava completamente paralisado, incapaz de me mover. A cada gota parecia estar martelando dentro da minha mente. O pânico se instalou dentro de mim, mas minha mente não conseguia processar o que estava acontecendo. Não gritei, não corri, não pensei em chamar a polícia, nem em pegar o celular naquele momento. Estava imóvel, como se o medo tivesse me prendido de uma maneira irreversível. O choque foi tão grande que meu corpo não conseguia reagir. Nenhuma lágrima sequer escapava dos meus olhos. Eu estava ali, assistindo aquela cena horrível, em um silêncio absoluto, minha alma congelada no horror daquele momento. Após o corte na cabeça do monstro imerso na banheira, o senhor, com a boca cheia de sangue, se inclinou sobre o ferimento. Eu quase não conseguia acreditar no que eu vi, mas ele parecia, de alguma forma, sugar o sangue do ser, como se estivesse beijando o ferimento. Seus lábios tocavam a ferida aberta, e com um movimento fluido, ele começou a misturar o sangue dele com o sangue que brotava da cabeça do monstro. A visão era grotesca, indescritível. O som daquela cena era insuportável. Grunhidos abafados e gemidos de dor que se confundiam
com algo que se assemelhava ao prazer. O barulho era úmido, angustiante, como se a própria carne estivesse se retorcendo, como um animal em agonia, mas ao mesmo tempo satisfeito com aquilo. O peso daquela mistura de dor e prazer se estranhou na minha alma, de uma forma que até hoje me assombra. Aquele pesadelo durou apenas uns 5 segundos, mas parecia uma eternidade. Quando o líder finalmente se afastou, levantou a cabeça e a boca ainda pingando sangue, e com um olhar vazio declarou, com uma calma perturbadora: "Sou grato a Monox pela penúltima semente da noite plantada." Guardem essa parte da penúltima semente. Então é pra gente guardar essa frase aí, ó, gente. Ó, sou grato a Monox pela penúltima semente da noite plantada. No final vocês vão entender o porquê. A frase dita com tanta tranquilidade parecia uma condenação, uma promessa do que ainda estava por vir. Quando finalmente saí do transe, a realidade me atingiu com um peso insuportável. Eu estava ali, totalmente sem saber o que fazer. O ônibus ainda estava longe de sair dali, e o medo de ser morto por aquelas pessoas era insuportável. Cada sombra, cada movimento parecia uma ameaça iminente. E eu me sentia cada vez mais vulnerável, mais pequeno diante daquela loucura. O terror me consumia, e a única coisa que eu conseguia fazer era esperar que aquilo acabasse. Sheila, que parecia ter se distanciado de tudo, me perguntou se eu estava bem. Eu, quase sem forças, disse a ela que não, que queria ir embora dali, que nada daquilo fazia sentido e que eu não suportava mais. Ela, com uma frieza que me cortou como uma lâmina, simplesmente me respondeu que eu era fraco, que não merecia as bênçãos de Monox na minha vida, e ainda me ameaçou dizendo: "Os fracos nós transformamos em gado, se é que você me entende." Então, sem palavras, se afastou, me deixando ali sozinho, no meio daquela abominação. Sem sinal de internet, sem sinal de telefone, sem nenhuma conexão com o mundo lá fora. Eu estava perdido em um lugar onde tudo parecia derretido em uma realidade distorcida, cercado por esses loucos que não pareciam mais seres humanos. O que mais me aterrorizava era que o que eu havia presenciado continuava. A cada momento um novo nobre subia à frente, repetia as palavras do senhor líder e mandava seu servo buscar mais um para aquele sofrimento. Então eles mandavam buscar mais um ser, então era mais de um. Eles vinham todos com as pernas e dedos amputados da mesma forma, com a mesma sujeira, usando as cuecas de couro extremamente apertadas, a ponto de quase entrar na carne do local. Aquelas coisas tinham diferentes focinhos costurados em seus rostos, uns de porco, outros de ave, e havia até outros mais grotescos. E sem exceção, todos ali usavam a mesma navalha que o primeiro líder usou, sem lavar, sem nada, apenas compartilhando o sangue. O mesmo corte na língua, o mesmo ritual macabro de beber o sangue que brotava na cabeça do infeliz. E a cena se repetia sem fim, como se aquela fosse uma rotina sagrada e sem piedade. No meio de todo aquele caos, uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eu sabia que se eu gritasse, se eu corresse, se eu tentasse fazer algo, poderia ser a última coisa que eu faria. Eles não eram humanos, não mais. Eu já tinha visto do que eles eram capazes. E não havia escapatória. A morte ou algo pior me aguardava a qualquer momento. E eu não tinha forças para lutar. Estava em um estado de paralisia, esperando apenas o fim de um pesadelo que não tinha mais fim. Decidi então usar minha melhor arma naquele momento, a falsidade e a frieza. Tentei imitar todos ali, esconder o medo,
disfarçar a fraqueza que me consumia por dentro. Minha única estratégia era me manter invisível, não mostrar a eles que eu era diferente, que eu não pertencia àquele lugar. Tentei parecer com eles e endurecer os traços do rosto, a postura, qualquer coisa que me fizesse passar despercebido. Mas dentro de mim, a cada passo, o pavor só aumentava. Então chegou o momento, a vez do meu líder, o líder da minha célula, chegou. Ele foi até a frente acompanhado de seu servo e, para meu horror, me chamou também. Um gelo percorreu a minha espinha. Eu não estava apenas com medo, eu estava paralisado por um pavor profundo, algo que ia além da minha compreensão. Cada célula do meu corpo gritava para que eu fugisse, mas eu fui, incapaz de me negar. O líder disse que eu iria junto com seu servo buscar o gado dele. Sem questionar, sem hesitar, apenas fui. O caminho até lá parecia uma eternidade. Cada passo, cada respiração, tudo parecia um pesadelo que se estendia infinitamente. Quando finalmente chegamos, eu vi algo tão monstruoso que, se não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais acreditaria. Aquilo que estava diante de mim, naquela jaula, naquela cena, sério, se eu não tivesse testemunhado com a minha própria visão, até hoje eu pensaria que era coisa da minha imaginação. Hoje, para tentar lidar com aquilo, faço tratamento, porque a memória daquilo ainda me assombra, e a dúvida do que realmente aconteceu continua me consumindo. Eu vi naquele curral cerca de 80 criaturas amputadas, todas da mesma forma. Isso mesmo, umas 80, todas eram homens bem peludos, gordos, calvos ou carecas. Não eram como humanos, mas como animais, presos em uma grotesca deformidade de vida. O chão, coberto de barro, como um curral, mesmo molhado e fedendo a decomposição e fezes, era o único cenário para aquela visão aterradora. Eles andavam na única posição possível, de quatro, untados em um óleo parecido com um sebo de animal ou gordura. Conforme eles se arrastavam naquela posição, aquele óleo que eu não sei descrever era tão exagerado que chegava a escorrer sobre aqueles corpos peludos e pingar naquele chão de barro e fezes. Alguns nem se locomoviam mais por conta daquela cueca de couro extremamente apertada em seus quadris. Outros já estavam com a perna começando a gangrenar. Bom, pelo menos o que sobrou de uma perna. Todos ali estavam cobertos de sujeira, com corpos tão imundos que eram quase irreconhecíveis. Alguns estavam com fezes espalhadas pelo corpo, outros exalavam um fedor insuportável de urina e sujeira, um cheiro que me fazia vomitar. E o pior, todos estavam naquela sujeira com focinhos de animais distintos, costurado em suas carnes no local onde deveriam estar o nariz e a boca daqueles seres. Alguns já com vermes comendo os locais das costuras. Alguns se alimentavam daquilo que estava no chão, junto com os restos de alimentação que aquelas pessoas jogavam para eles. Aquilo parecia uma lavagem, e eu acho que aquilo servia como ração daqueles seres. Eles agiam como se estivesse preso em um mundo além da compreensão, vivendo como animais sem razão ou consciência, sem esboçar nenhum traço de humanidade, medo, pavor ou dor. Muito menos demonstravam algum senso de sanidade para se desprender daquela situação deplorável e angustiante. Até hoje eu não sei do que se tratava aquilo. Não sei se era algum tipo de fetiche bem bizarro ou algum feitiço muito forte para deixar aquelas pessoas naquelas condições extremas. Lembro do primeiro ser que vi, o gado do senhor líder. Estava lá de volta àquele inferno,
com um corte profundo na cabeça, ainda aberto, sangrando. O sangue escorria pela testa misturado à sujeira, e aquilo me dava um nojo tão profundo que meu estômago virava. Mas o pior foi o que ele fez em seguida, o ser. Com suas mãos sujas e sem dedos, ele pegou o sangue que escorria em sua testa e, com uma calma repulsiva, lambendo a própria sujeira que estava sobre suas mãos, com a língua. Como um animal, como um monstro, ele lambeu o próprio sangue, os pelos sujos grudados no corpo, junto com aquele óleo viscoso, como se estivesse se limpando, como um gato faz, sabe? A cena era tão nojenta, tão repulsiva, que a visão me fazia querer gritar, mas minha garganta travava. Eu só queria fugir, mas algo me segurava ali, paralisado diante do horror. Porém, ao ver o homem naquela situação, foi a gota d'água para mim. Eu não aguentei. Falei pro rapaz que ia ao banheiro, disse que não tinha mais condições de segurar, e ele mesmo desconfiado me autorizou a ir. Sim, naquele momento eu era o servo do servo. Dei uma disfarçada e na primeira brecha de mata fechada eu entrei. Mas, cara, eu corri. Corri como se não houvesse amanhã, correndo pela mata até alcançar a estrada, pois ali, sendo um sítio afastado, existiam outras propriedades próximas. Corri, andei, chorei por uns 9 quilômetros, até achar a primeira casa. Lá pedi ajuda e expliquei tudo ao senhor Luiz, que me recebeu, graças a Deus, muito bem. Sou grato àquele senhor até hoje por me ajudar. Após eu contar tudo, ele não se impressionou nem um pouco. Disse que já tinha ouvido barulhos estranhos vindo daquele sítio, que até avisaram a polícia, mas nunca investigaram nada. Eu acho que alguma daquelas pessoas eram poderosas, tinham influências, por isso nada nunca acontecia. E também algo me fez pensar que eles escolheram aquele sítio de uma forma meticulosa para evitar possíveis problemas futuros. Pedi ao Senhor se ele poderia me levar a algum lugar com sinal para usar no meu celular. Ele prontamente, sem hesitar, me levou até o centro da cidadezinha mais próxima e felizmente não precisei usar o celular. Fui direto para a rodoviária e comprei a primeira passagem de ônibus, indo para o mais próximo de casa possível. O problema era que eram 7 da manhã. O ônibus que eu precisava pegar só saía às 8 da noite. O senhor Luiz, sempre muito solícito, me deixou ali e me deu seu número de telefone fixo e me disse que se precisar era só ligar. Me disse também que a cidade era segura e o centro e a rodoviária onde eu estava era bem policiado. Passei o dia todo lá, morrendo de medo deles virem atrás de mim. Fiquei me escondendo o mais longe possível, até as 20 horas. Finalmente peguei um ônibus que descia 4 cidades antes da minha. Após chegar na cidade, paguei quase R$300 em Uber. Fui direto para casa. Desde então não contei isso a ninguém, a não ser para Vitória, que por sinal cortou total contato com a Sheila. E como Vitória é policial, disse a Sheila que se soubesse de qualquer rastro dela perturbando nossa família, ela não veria o sol novamente. E que só não aprendia naquele exato momento por conta que não tinha provas e nenhum mandato para investigar o culto na cidade e no sítio. Além disso, Vitória me disse que após falar isso para Sheila, ela sorriu e disse a ela: "Fique tranquila, temos coisas maiores para se preocupar do que com o gadinho ingrato do seu primo. Somente lembre ele que ele tem família." Deu as costas e saiu. De fato, percebi que eles eram influentes. Mesmo com meu depoimento do senhor Luiz e com a ajuda de Vitória, nunca sequer tentaram investigar o caso. Conversando com a Vitória recentemente, ela me informou que ao contatar o delegado de lá, daquela cidadezinha pequena onde peguei um ônibus, delegado esse que por sinal é amigo pessoal de Vitória, ele a instruiu a abandonar o caso se quisesse preservar sua carreira.
pois onde eles estavam mexendo era um vespeiro maior do que se imaginava. Assim, falei para Vitória desistir daquilo e viver a sua vida, pois o único culpado de tudo era eu e a minha curiosidade. Eu não queria que nada disso respingasse em quem eu amo. Além de Vitória, contei aos meus pais, que me ajudaram. Me arrumaram um apartamento em outra cidade, uns 400 quilômetros de onde tudo aconteceu, e da minha cidade natal. Mas mesmo assim, eu nunca sequer cogitei passar novamente naquela rua onde eu frequentei aquele culto por 3 meses. Sei que aquele lugar ainda existe, como sei que aquele sítio também existe, realizando as mesmas práticas com aqueles seres. Bloqueei a Sheila, mudei de cidade, número e DDD. Graças a Deus, meus pais têm uma boa condição financeira e me ajudam até hoje com isso tudo. No dia 28 de dezembro, eu descobri que sou soro positivo, graças a Sheila e nosso flerte. Vi aquelas pessoas usando a mesma navalha, fiquei com medo, fiz o teste e deu positivo. Ou seja, ele ainda contraiu uma doença devido a isso tudo. Hoje vivo com depressão, fazendo terapia e lidando com crises de ansiedade. E claro, tomando meus coquetéis de remédio para controlar a doença. Já tentei me matar 3 vezes. Vivo com uma cuidadora em casa, porque o que eu vi, eu nunca vou conseguir esquecer. Eu, estudando muito depois de tudo que eu vi, descobri que aquela seita adora um deus chamado Moloch. E o que mais me assustou foi saber que a língua que eles falam é a Abcásia, uma língua do sul da Geórgia, um país europeu. Moloch é um deus que aparece na Bíblia com a cabeça de animal e que recebia sacrifícios de crianças que eram cozidas nas palmas de suas estátuas. O pior de tudo é que depois de tanto pesquisar, descobri em fóruns europeus sobre essa religião, que eles acreditam que, se fizessem esses sacrifícios todos os anos para Moloch, o ano seguinte será próspero para eles. Eles oferecem 2 tipos de sacrifício, o gado e o bezerro dourado, que na prática é uma criança sacrificada nas mesmas condições dos tempos antigos. Por isso, quando o líder falou que aquela era a penúltima oferta da noite, tudo fez sentido. Lembra, gente, que ele falou a penúltima oferta da noite? Ou seja, o gado, né, aquele ser humano lá, era a penúltima oferta e agora a última seria a criança, né? A sensação de terror foi imensa. Hoje agradeço por não ter ficado lá até aquela parte. Muitos vão ler isso e não vão acreditar, claro, mas a nossa vida não é só o que vemos na TV ou o que aparece belo na internet. Abaixo dos nossos olhos existem coisas que nem imaginamos que acontecem aqui mesmo no Brasil. Às vezes, na nossa cidade, no nosso bairro, o mundo está cheio de perversidade que a gente nem sonha. Eu só escrevi este relato para alertar vocês. Não deixe que a curiosidade de vocês o domine, porque nem sempre ela nos leva para um lugar bom. Eu sou a prova viva disso. Vivo com medo, com desespero deles me encontrarem ou que decidam fazer algo com a minha família por culpa minha. Não saio para nada do meu apartamento e sempre duvido de todos ao meu redor, com medo de ver a Sheila ou algum deles de novo, mesmo sabendo que nunca vieram atrás de mim. Como sei disso? Como eu disse, meus pais têm um bom poder financeiro e depois de toda essa história colocaram pessoas para vigiar a Sheila e algumas outras pessoas do culto aonde eu costumava ir. Mas mesmo com toda essa segurança, o medo e a imagem daquele homem gordo e peludo, cheio de óleo pelo corpo, se lambendo como um gato com barro e sangue, nunca vão sair da minha cabeça. Eu vi com meus próprios olhos a perversidade daquelas pessoas e sei que eles são capazes de tudo para alcançar seus objetivos. E se o objetivo deles for achar o desertor da família,
no caso eu. Até hoje tenho medo da minha família, entre aspas aqui, aceita, lembrar de mim como Sheila disse, e vir buscar o servo perdido e me transformar em gado como punição. Desde aquele dia nunca mais tive contato com nenhum deles, mas ainda sinto aquela mesma energia daquela sala iluminada do começo da história. Só que agora 24 horas por dia, preso em meu apartamento. Obrigado por ler meu relato, Deus abençoe a todos e até mais. Olá Mariana, antes de tudo agradeço pelo espaço e é a primeira vez que eu tenho coragem de contar essa história para um canal do YouTube. Eu prefiro não dizer meu nome verdadeiro, só peço que me chame de José, só para você entender aqui o desfecho da história. Os demais nomes estarão trocados também. Durante anos eu hesitei em compartilhar isso com alguém, a não ser os envolvidos que estarão aqui. Mas desde que eu comecei a acompanhar o seu canal, senti confiança, pois sei que aqui ninguém vai me julgar. Ainda assim a gente fica meio paranoico quando passa por algo tão estranho como o que eu vou te contar agora. Eu tenho 47 anos hoje e moro no Peru, desde os meus 16 anos. O que eu vou contar aqui aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos, nos anos 90, mais precisamente em 1997, numa cidade chamada Arequipa, no Peru. Peço desculpas desde já se meu português estiver meio confuso em algumas partes. Eu vivo aqui há tanto tempo que acabo misturando as línguas sem perceber. Tentei escrever com o máximo de clareza possível, porque essa história me persegue até hoje. E se alguém aí do outro lado já passou por algo parecido, talvez entenda o peso do que eu vou relatar aqui. Mariana, como eu disse acima, eu nunca contei isso pra ninguém, a não ser os envolvidos. Mas senti que estava na hora de compartilhar com alguém e resolvi enviar para você. Segue o relato abaixo. Foi em 1997, eu tinha 19 anos, estudava na universidade e trabalhava meio período para conseguir pagar os estudos. Minha vida naquela época já vinha sendo muito difícil. Minha família, por parte de pai, tinha deixado o país, o Peru, pois não gostaram muito daqui e voltaram para o Brasil. Eles tinham bastante dinheiro. E meu pai, logo após isso, ele morreu num acidente de trabalho. A empresa arcou com tudo, com indenização, advogado, tudo que fosse. Só que dinheiro nenhum no mundo compensa a perda de um pai. Desde então, eu tive que me virar. Nunca precisei passar necessidade, mas não quero depender de ninguém também. E além disso, eu não tinha irmãos e nem mãe. Eu mal me lembrava da minha mãe. Quando eu tinha 10 anos, ela simplesmente arrumou suas coisas e foi embora. Deixou apenas um bilhete e desapareceu. Nem se divorciou do meu pai, só desapareceu. Então, quando ele morreu, eu fiquei sozinho aqui. A sorte é que eu morava em Arequipa e tinha alguns amigos lá. Um deles eu vou chamá-lo aqui de Mauro. Ele era bem próximo, a gente compartilhava o gosto por música, gostávamos de metal, rock progressivo, rock industrial, rock pesado, aquela coisa bem de nicho. Um dia, saindo da universidade, Mauro me disse que queria me apresentar a um grupo de amigos dele. Era um pessoal que ele conhecia desde a escola. Eu topei. Caminhamos até uma das lojas que ficavam ao redor da universidade e ali estavam eles. Um grupo de 7 pessoas, contando já comigo e o Mauro. Homens e mulheres, todos jovens.
todos com aquele mesmo gosto musical que a gente. Logo de cara me senti à vontade com eles. Conversávamos sobre bandas, shows, discos. Eu sempre carregava na minha mochila muitos patiches e botões. Patiches. Acho que é aquelas coisinhas, né, de banda, com um símbolozinho de desenhado tipo em borracha. E os botões é de colar na roupa, não é? Colar não, pregar, né, na roupa. Acho que é isso. Então o assunto fluía fácil. Esse grupo virou meu novo ciclo. Gente tranquila, respeitosa, e a coisa foi se tornando rotina. Toda semana a gente se encontrava, conversava, ria. Foi um respiro naquele ano difícil. 3 semanas depois, algo estranho começou a se desenrolar. Na saída de uma aula, uma das meninas do grupo, que eu vou chamá-la aqui de Lisa, me esperou do lado de fora. A gente começou a conversar como de costume, até que ela me perguntou se eu conhecia alguma banda que fosse tocar nos próximos dias. Como eu não sabia de nada, ela disse que queria me levar para um show. Mencionou o nome da banda e sinceramente nem me lembro mais qual que era, mas eu não conhecia. Mesmo assim eu disse que toparia ir com ela. Perguntei se o resto do grupo também iria, e ela respondeu que preferia que fôssemos só nós dois. Explicou que uma vez tentou levar um outro amigo para esse show, mas ele não curtiu muito e acabou influenciando os demais a não gostarem também, mesmo sem terem ido. Então, dessa vez, ela queria que eu fosse primeiro, para depois dizer aos outros se valia a pena ou não. Confesso que me senti até honrado. Lisa nunca me deu sinais de interesse, e isso era algo que eu até gostava nela. A amizade era bem leve, tranquila, e eu precisava daquilo naquela época. O tal show seria no sábado seguinte, à noite. Então combinamos de nos encontrar às 9 da noite, em frente ao Museu dos Santuários. Quando cheguei lá, ela já me esperava. Me cumprimentou com um sorriso e disse que teríamos que caminhar alguns quarteirões. Fomos andando pela cidade e passamos pela Catedral de Arequipa. Até aí tudo bem, mas depois ela me levou até o que parecia uma antiga vinícola, meio escondida, a cerca de uma quadra da catedral. O lugar era bem estranho. Aquela hora da noite, a área toda já estava deserta. Ela bateu no portão e alguém abriu e entramos. O corredor era estreito, mal iluminado. A recepção parecia de um clube bem antigo, sabe? E nada ali combinava com o ambiente de um show de rock. Muito pelo contrário, tinha um ar mais formal, até meio cerimonial. Continuamos andando até um salão principal. Lá dentro só tinha mesas e cadeiras. Nada de palco montado, nem instrumento algum. Apenas 3 pódios no centro, uma cadeira e uma cortina escura no fundo. Eu fiquei desconfiado. Aquilo não tinha nada a ver com o que ela havia me prometido. E o mais estranho é que as pessoas que estavam ali não tinham o nosso perfil. Eram pessoas mais velhas, algumas de terno, outras de roupas mais simples, mas ninguém usava preto, jeans rasgado ou coisa do tipo. Eu confesso que eu me senti deslocado. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, um casal se aproximou da gente. Eles deviam ter uns 50 anos. Abraçaram a Lisa com carinho, como se a conhecesse bem. Quando me olharam, sorriram e a mulher perguntou: "Ele é seu convidado, Lisa? Ou já faz parte?" Eu não entendi a pergunta, tipo, parte de quê? Virei o rosto para Lisa, confuso. Ela me encarou por alguns segundos, séria, e respondeu à senhora: "Ele é meu convidado. A peça ainda não chegou."
Aquilo me deixou ainda mais perdido. Peça? Que peça? Então o homem se virou para mim, estendeu a mão e disse: Você não é o José? Ah, sentimos muito pela sua perda, pela perda do seu pai. Que ele descanse em paz. Se precisar de qualquer coisa, pode nos procurar. Ou falar com Lisa, que ela nos avisa. Minha espinha gelou. Eles sabiam que meu pai tinha morrido. Sabia que eu estava sozinho. E o mais assustador ainda, me chamaram pelo meu nome, sem eu ter falado nada. Nunca me apresentei assim para ninguém. Eu não os conhecia. Nem Lisa, que eu saiba, sabia da morte do meu pai. Cumprimentei o casal meio sem jeito, agradeci pelas palavras, mas por dentro eu já tinha esquecido completamente até do tal show. Aquilo estava virando uma outra coisa. Depois que eles se afastaram, sentei com Lisa numa das mesas. Queria perguntar o que era tudo aquilo, mas minha voz sumiu do nada. Ela percebeu que eu estava bem desconfortável e, sem eu dizer nada, ela começou a falar. Eu sei que tudo isso parece estranho, mas esse grupo me ajudou quando eu fiquei sozinha aqui em Arequipa. Meus pais morreram num acidente e um amigo me trouxe até eles. E desde então nunca mais me faltou nada. Eles me acolheram de verdade. E agora eu sei que seu pai não pode ficar com você. Mas aqui você vai ser ajudado também. Eles vão cuidar de você. Confia em mim, é para o seu bem, eu te prometo. Mas naquele momento nada daquilo me tranquilizou. Agora eu já não sabia o que pensar, muito menos o que perguntar. Olhei ao redor tentando entender onde eu estava. As mesmas portas por onde eu havia entrado estavam agora fechadas. E em cada uma delas 2 homens altos faziam guarda, parado como estátuas, sem expressão. Quando percebi, estávamos todos sentados. Ninguém mais entrava ou saía daquele lugar. Na frente do pódio estava um homem. Eu não vou repetir tudo o que ele disse naquela noite. Foi demais, foi muita coisa. Era como um sermão, como os que a gente ouve em igrejas, mas sem nenhum nome de santo, nenhuma menção a Deus ou a Jesus. A nada do que aprendi como criança. Eles só referiam a alguém e chamavam esse alguém de ela. Só isso, ela. Aquela vinícola era imensa. Tinha muita gente ali, todos ouvindo aquele homem como se ele fosse a própria voz da verdade. Na frente, os assentos lembravam bancos de igreja mesmo. O silêncio só era quebrado pela voz dele. Depois de um tempo, ele anunciou uma pausa, as luzes continuaram fracas e as pessoas começaram a conversar entre si. Eu não sabia o que dizer. Lisa ficou interagindo com outras pessoas na nossa mesa, como se me esquecesse ali. Eu, por minha vez, não perguntei mais nada, apenas esperei. Foi então que as luzes se apagaram de vez. A única coisa que iluminava o salão agora era um conjunto de velas posicionadas bem na frente. Aquela cortina, uma grande cortina que eu mencionei no início, que até então estava imóvel, começou a se mover. E de trás dela veio algo que eu jamais esquecerei. Não era uma pessoa, não era uma imagem comum. Era tipo uma estátua mesmo, porém viva. De certo modo, não literalmente viva. Tinha uns 3 a 4 metros de altura, era muito detalhada. Eu não sei o que era aquilo, eu nunca tinha visto nada parecido, nem em filme, nem em livro, nem nos pesadelos mais estranhos que eu já tive. E olha que naquela época, por causa da música que a gente ouvia, os rocks, já existia aquela estigma de que quem gostava de rock ou metal
era coisa do diabo. A gente cresceu ouvindo essas coisas, então eu já tinha visto muitos símbolos, muita imagem bizarra, mas aquilo era bem diferente, era novo e por isso muito pior. De primeiro momento ela parecia uma mulher alta, robusta, mas com partes do corpo que lembravam um réptil. As mãos eram humanas, mas as pernas pareciam pernas de crocodilo. O corpo inteiro era coberto por escamas douradas, mas sei que era tinta ou algo do tipo, algum material brilhante, mas reluzia como o piscar das velas. O rosto, nossa, meu Deus, o rosto daquilo era uma mistura do rosto de uma mulher com algo achatado, tipo reptiliano. Os olhos puxados eram penetrantes, como se eles conseguissem realmente nos ver, como se eles tivessem vida. E os cabelos eram longos, escuros e pareciam cabelos reais. Era como se ela estivesse viva, mas viva de um jeito que me causava repulsa, medo, fascínio, náusea, tudo ao mesmo tempo. As pessoas à minha volta começaram a chorar. Algumas aplaudiam, outras colocavam dinheiro aos pés da estátua. Vi uma mulher beijar o chão de joelhos enquanto murmurava algumas palavras, coisas que eu não entendi. A estátua ocupava agora o lugar do pódio e tudo ao redor parecia girar em torno dela agora. Neste momento eu comecei a me sentir muito mal. Uma tontura me atingiu como uma marretada. Minha visão escureceu por uns instantes, meu coração disparou e eu senti que aquele lugar estava me drenando, me puxando para um lugar que eu não queria ir. Sentei tentando disfarçar. Foi quando um homem se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Ele sorriu de leve e disse: "É normal se sentir assim da primeira vez. Você foi tocado." Não soube o que responder. Balancei a cabeça como se eu concordasse e torci para ele se afastar logo. Lisa, por outro lado, estava fascinada. Ela olhava fixamente para aquela estátua sem piscar. O rosto dela tinha mudado. Parecia que ela estava em transe. Era como se fosse outra pessoa, hipnotizada, como se aquilo fosse uma coisa mais linda que ela já tinha visto na vida. Eu queria falar com ela, queria pedir para ir embora, mas ela se afastou da mesa e foi em direção ali ao altar. Aquilo me deu um desespero que eu não sei explicar. Foi quando um outro homem apareceu. Era alto, elegante, cabelo grisalho, bem aparado, terno escuro. Ele se aproximou de mim com um ar sério e disse: "Você está pronto para mudar sua vida?" Virei para ele confuso e perguntei: "Como assim?" Ele me olhou nos olhos e sorriu. Mas não foi um sorriso sutil. Parecia forçado, frio, como quem sabe de algo que você não sabe. Você sabe porque está aqui. Você foi convidado, ele me disse. Eu balancei a cabeça tentando entender. Ele então falou meu nome completo. Disse também o nome do meu pai e continuou. Falou meu endereço, o nome da escola onde eu estudei, onde eu trabalhava e a universidade que eu frequentava. Disse até que a minha família tinha ido embora do país, voltado para o país de origem. Eu fiquei em choque e só consegui perguntar: "Como o senhor sabe de tudo isso?" "Nós sabemos", ele respondeu simplesmente. "Você não está mais sozinho. Você foi escolhido. Aqui você vai ter uma nova família." Neste ponto, minha mente já estava girando. Eu pensei em Mauro, o amigo que me apresentou o grupo. Teria sido ele que deu todas essas informações, mas Mauro eu acho que jamais faria isso. Pelo menos não era o perfil de Mauro.
O homem se afastou da mesa. Enquanto isso, as pessoas continuavam chorando, rezando, algumas até tremendo. Ele me disse que, como eu era um convidado, eu teria um papel especial ali. Que minha presença naquela noite não era por acaso, que as peças estavam quase prontas. E ainda me disse: agora é com você, aproveite, essa é sua nova família. E foi se afastando em direção ao altar. E foi nesse momento que a estátua se moveu de novo, ou talvez empurrasse, não sei. Foi colocada exatamente onde antes estava o pódio. Só que agora, diante dela, havia uma enorme mesa, com uma espécie de fonte, parecida com aquela de praça. Mas o que começou a sair dali não foi água, foi outra coisa. E eu realmente espero no fundo do meu coração que o que eu vi naquela noite tenha sido só algum tipo de alucinação, de um engano da minha mente, porque o que saiu daquela fonte não era água, era um líquido espesso, escuro, vermelho como sangue. E não era só isso. No momento em que aquele líquido começou a jorrar, todos começaram a gritar de forma animada, correndo para frente como se aquilo fosse uma bênção. O cheiro que saía daquilo era insuportável. Era uma mistura de carne podre, amônia e algo que parecia ser pior, que eu não sei explicar. Era como se eu tivesse enfiado a cabeça dentro de um saco com carne em decomposição. Aquele cheiro parece que grudou em mim. A Lisa, ou Lisa, como a chamavam, desapareceu no meio da multidão. Correu com os outros em direção àquela fonte. E se antes tudo já parecia loucura, naquele instante virou um verdadeiro pesadelo. Os homens que estavam de segurança nas portas, parecendo guardas, também correram para a frente, como se estivessem sendo chamados por algo invisível. Aproveitei esse momento para poder escapar, pois algo me dizia para sair dali rápido. Fui andando devagar, fingindo que procurava o banheiro, como se não soubesse onde ficava, pois eu já tinha ido lá antes. Ninguém parecia me notar. Quando eu virei para o altar onde estava aquela fonte, percebi que eles tinham colocado uma outra mesa, que parecia ter um humano deitado. Porém, parecia que ele estava assado. Eu não sei descrever bem, só sei que aquelas pessoas o dilaceravam e comiam e tomavam o líquido daquela fonte. Nesse momento eu atravessei a porta dos fundos do salão e caminhei sem olhar para trás. Eu só queria sair dali. A recepção estava completamente vazia e com as luzes apagadas. Aquilo tudo parecia um cenário de filme de terror. Eu ouvia os gritos ecoando lá dentro. Alguém falava ao microfone, anunciando uma bênção, sei lá o que. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar a maçaneta da porta de saída. A porta parecia trancada. Comecei então a bater nela, quase em pânico. Foi então que, como um milagre, ela destravou. Eu saí correndo. Andei por alguns metros e consegui pegar um táxi. Como disse acima, era 1997. Eu não tinha celular, não tinha nada. Só percebi a hora quando eu olhei no meu relógio e já passava de 1 da manhã. E eu fiquei pensando como eu tinha passado tanto tempo lá dentro. Pareciam que tinham sido só alguns minutos. O taxista me olhou pelo retrovisor e me perguntou se eu estava bem, se alguém estava me seguindo. Eu respondi que não, que só tinha discutido com alguém. Inventei na hora alguma coisa. Mas o mais estranho é que por alguns segundos eu achei que aquele motorista também era um deles. Talvez fosse só um medo que eu ainda carregava no meu corpo. Cheguei em casa em 15 minutos.
Corri para o banheiro, tomei um banho, tentando tirar aquele cheiro nojento do meu corpo. Mas não adiantava. A roupa que eu usava fedia amônia e podridão. A casa inteira parecia ter sido contaminada por aquele cheiro, o cheiro daquele lugar. Mal consegui deitar, apaguei todas as luzes de tão cansado e no domingo, sem aula nem trabalho, liguei para o Mauro, meu amigo mais próximo. Ele morava uns 10 minutos de ônibus. Pedi que viesse me ver. Ele nem perguntou o motivo, só disse que viria. Quando ele chegou, eu abri o jogo, contei tudo da saída com Lisa, até o que eu vi lá dentro. Contei sem medo, porque eu confiava nele. Mas a expressão dele mudou, ficou pálido e disse: "Você não se lembra do que eu te falei sobre a Lisa?" E naquele momento me veio um estalo. Sim, ele tinha me alertado sobre a Lisa. Logo que me apresentou o grupo, ele disse: "Você vai gostar de todo mundo, até da Lisa. Mas cuidado com ela. Quando ela gosta de alguém, fica obcecada. Já tivemos problemas. Um cara do grupo se envolveu com ela e depois disso nunca mais foi visto. Ele sumiu. Lisa disse que ele só se afastou. Mas ele estudava na nossa escola e nunca mais apareceu. Foi muito estranho." Foi então que o Mauro me falou dos braços dela. "Você não viu os antebraços dela?" E eu disse que não. Ele me contou que Lisa tinha cicatrizes profundas, de cortes verticais bem antigos nos braços, e que a avó dela, com quem ela morava, tinha contado que uma vez que os pais da Lisa morreram em um acidente suspeito, quando ela ainda era criança. Eram juízes os dois. O motorista do caminhão que causou o acidente morreu na hora. Nada foi investigado direito. Depois disso, Lisa ficou mais reclusa e os amigos respeitavam o silêncio dela. Mas o que chamou a atenção foi que cada vez que ela se envolvia com alguém, aparecia uma nova cicatriz e o cara desaparecia. "Você lembra daquele outro menino que ela apresentou como namorado?" Mauro continuou. "Sumiu também. Estava na escola. Depois que pararam de sair, nunca mais apareceu. Não foi nem dado como transferido." Contei a ele tudo que eu vi naquela espécie de culto. O líquido da fonte, os gritos, o cheiro, a figura encapuzada que sabia do meu pai. Encapuzado? Mauro ficou branco. Disse que já tinha ouvido algo parecido. Um amigo nosso, o Eric, contou que foi levado por Lisa a um lugar estranho, ali perto da catedral também. Ele disse que viu coisas horríveis, gente comendo carne humana. Mauro disse: "Achei que era piada, mas agora eu acredito." Mauro passou aquela noite comigo. No dia seguinte fui trabalhar e deixei a chave da minha casa com ele. Não queria voltar sozinho. Quando saí da aula, ele me encontrou e disse que também estavam evitando o grupo. 2 dias depois, o Luiz, um dos amigos, apareceu procurando pelo Mauro. Ele estava nervoso. Disse que precisava conversar com a gente, mas com todos juntos. Esperamos o Mauro sair da aula e fomos até lá, o lugar onde a gente sempre se reunia. Quando estávamos lá, o Luiz nos contou que recebeu uma ligação da avó da Lisa. Disse que Lisa havia tentado tirar a própria vida e que estava internada em estado grave, mas não revelou o hospital nem deixou que ninguém fosse a visitar. Também contou que deixaria uma carta para nós, mas só quando ela fosse embora para Lima, onde teria ali os familiares, ela deixaria essa carta. As semanas foram passando, todos nós já estávamos angustiados, até que na segunda-feira seguinte, Luiz apareceu com a tal carta. E ele estava em choque, ele tremia. Antes mesmo de abrir a mochila, ele me olhou e perguntou: "Ela te levou para lá também, né?" Eu confirmei com a cabeça. Ele me abraçou forte e disse:
Ainda bem que você voltou vivo. As meninas do grupo começaram a chorar. Eric, que sempre brincava, agora estava sério também. Então Luiz tirou a carta da mochila e disse: Lisa nunca foi para um hospital. A carta era dela e não tem nada de bom escrito aqui. Então Luiz, segurando a carta com as mãos trêmulas, o papel era um papel um pouco amarelado, a letra parecia ter sido de quando as pessoas escrevem às pressas, com rabiscos e palavras riscadas, como se Lisa estivesse perturbada. Ele nos entregou e ficamos em silêncio enquanto ele mesmo lia em voz alta. E segue o que eu me lembro da carta abaixo. Estava mais ou menos assim: se vocês estão lendo isso, então eu falhei. Eu não consegui cumprir minha parte. Eu não consegui trazer mais um. E por isso eles me levaram. Mas não pense que isso é castigo. Eu já estava morta desde a primeira vez que eu fui naquele lugar. A seita me acolheu quando eu não tinha ninguém. Eles me prometeram dar tudo: poder, proteção, amor. Só havia uma condição: trazer sangue novo. Um por ano. Um sacrifício vivo. Alguém do nosso círculo de amizade. Por isso eu me aproximei de vocês. Mas depois daquele rapaz, o segundo, eu não consegui continuar. Tentei com o Eric, mas ele escapou. Depois com você, José, mas você também escapou. Me perdoa. Eu só queria viver. Só queria sair daquela vida vazia que eu levava. Porém, agora é tarde. Se vocês estão com essa carta, então eles já me tiraram desse mundo. Eles fazem isso com todos que não entregam. Eles me queimaram com fogo ritualístico para alimentar os outros. Sim, eles comem carne humanas nesses rituais, por isso que não eram descobertos. Meu corpo já não existe mais. Só o nome fica com eles. Cuidado com os que estão calados demais. Cuidado com os que parecem normais. Porque a seita vive e cada um deles ainda precisa entregar alguém. Sempre tem que levar alguém. Luiz terminou de ler. Estávamos todos pálidos. Ninguém disse nada por vários minutos. A única coisa que quebrou o silêncio foi um barulho metálico vindo de trás do muro da escola, com um portão que se fechava devagar. Mas ninguém teve coragem de ir para casa sozinho naquele dia. Todos dormimos juntos na casa de Mauro, como se aquilo pudesse nos proteger. Mas algo nos assustou no dia seguinte. Na manhã seguinte, antes de sair de casa, vi um envelope por baixo da porta de Mauro. Não tinha nome nem remetente. Porém, dentro havia uns pedaços de tecidos queimados, que lembravam muito o casaco que Liz usava naquela noite em que me levou para o culto. Era a seita. Acho que aquilo foi um recado para que ficássemos calados sobre essa seita. Obrigada, Mariana, por permitir contar isso aqui. Não sei se você vai contar no seu canal. Tentei deixar o relato menos pesado possível, pois se fosse para descrever tudo aqui, acho que teria problema em contá-lo no seu canal e ficaria muito maior ainda. Mas espero que traga em seu canal e vou ficar feliz em ouvi-lo na sua voz. Não sei se estou amaldiçoada ou se apenas escapei por sorte. Só sei que desde aquela noite nunca mais confiei em ninguém por completo. E que essa minha história sirva de alerta. Se alguém um dia convidar para um lugar estranho com um grupo que parece saber demais sobre você, corra, porque eles podem estar te escolhendo para o sacrifício. Às vezes a gente acha que cultos sombrios são só coisas de filme, até que vira realidade. Me digam aí o que vocês acham disso. Será que realmente era uma seita? Ela dizia sim, e pelo que eu vi,
eu concordo que era assim. Aquelas pessoas eram muito estranhas e sabiam muito sobre mim. Eu tenho medo que elas me persigam. Eu confesso que até hoje, depois de tantos anos, quando estou andando na rua, eu sinto como se estivesse alguém atrás de mim. Oi Mariana, tudo bem? Os nomes estão trocados e o meu eu não irei colocar. Sei que muitos vão duvidar do que eu irei contar aqui, mas eu vivenciei tudo isso. E eu quero contar essa experiência que começou como uma brincadeira entre amigos, mas que saiu fora do controle, de um jeito que até hoje eu não consigo entender como que foi parar nesse ponto. Eu tenho 2 amigos de infância, o Rafael e o Ítalo. A gente cresceu junto no mesmo bairro, estudou junto, fazíamos tudo junto. Sempre fomos aquele trio que vive inventando moda também. E nenhum projeto vai pra frente. Já tentamos montar uma banda, canal no YouTube, podcast, mas tudo sempre morria na praia. Nada dava certo. Até que um dia, lá pelo 2º ano da faculdade, eu tive uma ideia genial. Pelo menos na época parecia ser genial. Eu sempre gostei de sagas grandes, tipo Supernatural, Lucifer, Harry Potter, tudo que envolve sobrenatural. E aí eu pensei, por que não escrevermos um livro, o nosso próprio livro? E os meus 2 amigos se animaram ali na hora. Então marcamos uma tarde na casa do Ítalo para poder organizar tudo e começarmos a escrever. Abrimos um documento no notebook e começamos a inventar uma história. E era história boa? Não, não era história boa. A gente foi para o caminho mais fácil, uma seita sombria. A ideia era criar tudo do zero, regras, líderes, símbolos, rituais. Só que foi aí que a coisa começou a ficar estranha. O Ítalo, que sempre foi o melhor ali escrevendo, ficou responsável por transformar as nossas ideias em capítulos. Só que começou a levar isso muito a sério. A gente inventava regras bobas, tipo dormir sempre às 3 da manhã, comer exatamente 4 vezes ao dia, fazer exercício na lua cheia, tudo assim sem sentido, bobeira mesmo. Era só uma brincadeira até então. Mas quando acabaram as ideias idiotas, começamos a criar regras mais pesadas. E foi aí que a brincadeira virou algo bem menos engraçado. Coisa do tipo fazer um ritual todo dia 15, cortar a mão e pingar sangue num copo, sacrificar algum animal e oferecer pro mestre. Tudo assim pela estética do mal. Lembrando, gente, que pra nós era só para fazer o livro, a gente não fazia isso, a não ser o Ítalo. Era tudo assim puro clichê, nada sério pra gente. Só que o Ítalo, o cara, ele mergulhou demais nesse mundo. Ele começou a faltar nos encontros, parou de sair com a gente dizendo que precisava escrever mais e mais, estruturar melhor ali a seita. No começo, eu e o Rafael achamos até legal. Vai que esse era o projeto que finalmente iria dar certo pra gente. Só que depois de um tempo, a gente insistiu para ele sair com a gente, de novo, já que ele abandonou nós 2 de lado. E quando finalmente ele aceitou, depois de dias sem vê-lo, a gente levou um susto. O Ítalo estava abatido, pálido, com olheiras profundas e cortes pequenos nas mãos e nos dedos. Parecia que ele não dormia havia vários dias. Ele disse que estava muito absorvido no livro e que estava avançando rápido. Até nos mandou ler um arquivo. E quando a gente leu, cara, o protagonista era claramente ele. E o personagem estava entrando ali numa seita que a gente inventou. Cada passo, cada ritual. Então tudo começou a se encaixar de um jeito muito errado pra gente. As manchas de sangue, os cortes que ele escondia ali nas mãos. E eles sempre diziam que era cortes ali da faca de cozinha quando ele ia fazer alguma coisa. Tudo mentira.
Os horários mesmo malucos que ele vinha dormindo, os sumiços a cada dia 15 de cada mês. Lembra que eu falei que a gente criou uma regra maluca? Que todo dia 15 fazer um ritual? Pois é, tudo combinava exatamente com aquelas regras que a gente tinha criado. Inclusive as mais pesadas. A gente até tentou conversar com ele, mas ele sempre dava uma desculpa. E do jeito que ele falava, parecia que ele nem percebia que estava fazendo aquilo. Aquilo entrou na cabeça dele. E até que um dia ele foi internado pelos pais. Os pais diziam que ele tinha tentado matar o irmão de apenas 5 anos de idade, dizendo que ele era oferenda ali para a seita. E depois de 4 anos internado, ele saiu e largou o livro. Parou de escrever e parou de sumir. Voltou, a se envolver ali com a gente de novo, a sair, conversar. Do jeito que começou, simplesmente parou. E a vida dele também voltou ao normal. Hoje ele é o mesmo de sempre. Sai com a gente, ri, fala besteira, fala do trabalho, joga online. Nenhum comportamento estranho. Terminou também a faculdade, mas tem uma coisa que me incomoda até hoje. No livro, naquela versão que ele mandou pra gente, tinha vários capítulos sobre morte de animais, e encenava também a morte de uma criança, o que eu acho que ele tentou fazer com o irmão dele. Rituais assim que exigiam provas finais, coisas pesadas mesmo, que eu nem gosto de lembrar, e coisas que a gente não deu ideia para ele fazer. E embora eu ache que o Ítalo não teria coragem de ir tão longe, eu não sei até onde ele chegou enquanto estava obcecado escrevendo este livro. E essa ideia, maluca, essa ideia também nossa acabou não dando certo. Devido ao acontecido com o Ítalo, resolvemos não ir pra frente com este livro. Eu nem sei, mas eu acho que ele apagou tudo que escrevemos. Pois é, gente, cuidado. Para nós era uma brincadeira que quase virou algo muito sério. Mariana, obrigada, espero que você goste. Isso aconteceu comigo. Eu sei que eu fui errado também, pois essas coisas são coisas que a gente não se brinca. Desculpa pelos erros.